Socialista, minhas senhoras e meus senhores, vai usar da palavra o nosso secretário-geral e futuro primeiro-ministro de Portugal, Pedro Nuno Santos. Obrigado, camaradas. Obrigado, simpatizantes, amigos do PS, convidados. Obrigado a todos por estarem aqui neste momento, neste fórum em que tivemos a discutir o programa eleitoral, a produzir ideias, a trocar ideias, a debater. Obrigado a todos pela vossa presença. Cumprimentar o Presidente da Federação do PS Porto, da Federação do PS Porto. É um gosto enorme estar neste distrito, nesta terra, na área metropolitana da qual a minha cidade também faz parte. Estar na terra, e peço desculpa, do meu clube, é um orgulho enorme. Somos todos socialistas, pelo menos. É um orgulho enorme estar aqui numa grande terra, numa terra de trabalho, numa terra de produção intelectual e cultural, de gente frontal, mas generosa. Os portuenses são gente boa, o povo do Distrito de Porto são sempre um farol para todos nós no país. É um gosto enorme estar aqui convosco no Porto. Queria agradecer as palavras de António Vitorino e de Francisco Assis, o cabeça de lista do PS Porto. É muito bom ter-te de volta, poder ouvir-te, poder absorver aquilo que tu nos tens para dizer. E, sobretudo, António Vitorino e Francisco Assis, nunca nos deixarem que nós nos esqueçamos de que nós fazemos um combate para transformar Portugal, para que neste país se viva melhor, para desenvolvermos a nossa economia, para defendermos e protegermos o Estado Social, mas, sobretudo, para que nós não nos esqueçamos nunca que, ao fim de 50 anos, a luta para defender e preservar a democracia é uma luta cada vez mais importante de ser travada em 2024. Obrigado por não nos deixar esquecer a importância que é defendermos a nossa democracia, que tanto custou a conquistarmos. Obrigado, Alexandra, por teres coordenado a moção, coordenares o programa eleitoral, por teres coordenado todo este trabalho coletivo em que tivemos todos envolvidos. Foram centenas das pessoas que enviaram contributos, foram dezenas largas aquelas que foram ouvidas, foram organizados debates em todas as federações. Temos este fórum onde participam centenas de homens e mulheres, militantes, simpatizantes, para nós produzirmos o nosso programa eleitoral. Obrigado, Alexandra, por todo o teu trabalho. E obrigado. E obrigado, Giacomo, por estares entre nós. Como o Giacomo já lembrou, nós conhecemos-nos há 20 anos. Começamos o percurso político, eu na JS, ele na ECOS, a Organização Europeia das Juventudes Socialistas, os dois ao mesmo tempo. Conhecemos-nos bem, é sempre um gosto ouvir o Giacomo. O Partido Socialista, a história do nosso partido confunde-se com a história da construção do projeto europeu. Nós somos profundamente europeístas. O povo português é do povo mais europeísta de toda a Europa. Nós sabemos que a ameaça à democracia que nós sentimos em Portugal é transversal a toda a Europa. Nós queremos continuar a caminhar com os povos europeus, com os nossos parceiros europeus, para defender uma Europa que foi sempre um farol no mundo, de liberdade, de dignidade humana, de defesa do homem e da mulher, defesa dos outros, de respeito pelos outros, de humanismo. A Europa foi sempre isso e nós queremos que a Europa continue a ser esse baluarte do humanismo, da democracia e da liberdade. Todo este percurso que nós fizemos nestas semanas, de ouvir tanta gente, ele é muito importante para nós. Nós sabemos que a melhor maneira de darmos resposta aos problemas das pessoas, aos problemas do país, é ouvir. Ouvir quem está no terreno, ouvir aqueles que estão nas empresas, que estão nas universidades, que estão nas escolas, ouvir quem gera, ouvir os trabalhadores, ouvir os portugueses, ouvir quem trabalha. Ouvir os nossos portugueses. Essa é a melhor maneira de nós conseguirmos produzir um programa que vai de encontro às preocupações, às ambições, às aspirações do povo português. Foi sempre assim na nossa história.
O Partido Socialista teve sempre a capacidade de ouvir, de envolver. Nós tivemos neste fórum uma esmagadora maioria de independentes nos nossos painéis. O Partido Socialista foi um partido que ao longo da sua história teve sempre uma grande capacidade de se abrir, de ouvir, de envolver, de integrar reflexões naquilo que nós fazemos. Nós sabíamos que era a melhor maneira de confrontarmos os nossos valores, as nossas posições com a realidade. Era confrontá-los e discuti-los com as pessoas, com o povo do nosso país. Fizemos sempre isso bem e isso produziu sempre os resultados certos. Confrontar as nossas propostas, a nossa ideia do país com a realidade, com a forma como os portugueses veem o país e veem as suas vidas. Foi sempre assim que nós fizemos e é por isso que ao longo da nossa história nós fomos governando tão bem. Nós governamos há 8 anos, nós governamos várias vezes em Portugal e que ninguém se engane, esse é um ativo do qual nós nos orgulhamos. A capacidade dos socialistas governarem, de tantos cabeças de lista que são membros do governo, têm essa capacidade de governar, sabem o que funcionou bem, o que funcionou mal, o que funciona e o que não funciona, aquilo que é preciso mudar, aquilo em que é preciso insistir. Nós temos esse ativo, experiência, conhecimento. Esse é um ativo que mais nenhum partido português tem, mais nenhum dirigente ou líder de partido político em Portugal tem. Nós temos isso, nós sabemos governar, nós fomos governando e fomos contando com a confiança do povo português ao longo destas décadas, porque nós governamos bem. Não só nós governamos bem, como nós fomos em cada momento capazes de nos apresentar com a humildade de quem reconhece aquilo que não correu bem, aquilo que falta fazer, aquilo que não foi bem feito, as respostas que não foram suficientes. Nós temos essa humildade e é com essa humildade que nós temos que nos apresentar perante os portugueses sempre. Como eu já disse em algumas reuniões atrás, com empatia para com os problemas dos outros e com a humildade de que nem tudo correu bem e de que é preciso fazer mais e de que é preciso corrigir alguns problemas que persistem em Portugal. Mas nós fomos sempre capazes também de conciliar a nossa experiência com renovação. Renovação das pessoas, renovação das ideias. Renovar, inovar. Isso esteve sempre presente em cada momento que nós tivemos que produzir programas eleitorais ou programas de governo. Não é o mesmo, não se passa o mesmo com o nosso principal adversário. O PSD sentiu necessidade de se esconder numa coligação antiga, com pessoas do antigamente e com propostas também do antigamente. O PSD, aquilo que tem para apresentar ao país, se nós formos ver com atenção o seu programa económico, é a mesma resposta de sempre. O Francisco Assis já aqui o recordou, é o choque fiscal. Depois de vários governos em que o PSD prometeu um choque fiscal que não produziu os resultados que eles prometeram, eles continuam a insistir na mesma receita de sempre. O PSD e a AD não foram capazes de inovar nas respostas que apresentaram aos portugueses. Recorreram às suas fórmulas de sempre. Choque fiscal. E como que por passe de mágica, a economia vai começar a florescer. O PSD não tem uma visão para o país, nem uma visão para a economia. Não sabe como modernizar a economia portuguesa, não sabe como transformar estruturalmente a nossa economia. E por isso recorre à fórmula mais simples, o choque fiscal. Choque fiscal que me lembrou Francisco Assis, que aquilo que significará é um rombo profundo nas contas públicas e uma dificuldade de nós financiarmos aquilo de que também o setor privado necessita. Das nossas estradas, das nossas vias de comunicação, das nossas escolas, dos nossos hospitais. Nós precisamos de receitas e, obviamente, que a estrutura fiscal em Portugal ajuda a financiar. Choque fiscal. Como é que a direita se propõe a compensar este choque fiscal? Com um crescimento que eles não explicam como é que acontece, com um crescimento económico e com a reforma do Estado. Reforma do Estado, mais uma fórmula antiga, repetida até à exaustão. E nós hoje já sabemos o que é que significa a reforma do Estado para a direita. O corte das gorduras do Estado. Nós sabemos, na verdade, quem é que acaba por pagar sempre. A reforma do Estado e os cortes nas gorduras, inevitavelmente, quando eles governaram, caíram sempre nos funcionários públicos. Sempre nos funcionários públicos. E, caras, querem que nos esqueçamos, e há uma nova linguagem no seu programa. Reforma de Estado, reorganização.
Nós não nos esquecemos, porque hoje pagamos as consequências desta reforma do Estado, nós não nos esquecemos que no último governo do PSD e do CDS, não foi assim há tantos anos, houve um ministro da Educação que achou que tínhamos professores a mais. Vejam só, houve um governo no passado, não há muitos anos, que achou que nós tínhamos professores a mais e promoveu um programa de rescisões antecipadas. Pois hoje nós pagamos da forma mais dura a falta de planeamento, o corte nas gorduras do Estado que o PSD e o CDS fizeram há 8 anos atrás. Não foi só na educação. Não foi só na educação, porque nós também não deixamos que ninguém se esqueça que foi também um governo do PSD lá atrás que achou, vejam só, que achou que havia demasiadas vagas nas faculdades de medicina no nosso país. E, portanto, aquilo que acharam que era importante fazer para o país era mesmo cortar as vagas nas faculdades de medicina. E hoje nós pagamos caro as consequências daquelas que são as sistemáticas reformas do Estado que o PSD tem para propor e apresentar ao país. Caras e caros camaradas e amigos e simpatizantes, quando nós olhamos para o programa, o mais do mesmo está lá todo, com palavras novas. Não é flexibilizar a legislação laboral. Flexibilizar não, é simplificar a legislação laboral. Mas eles dizem o que é a seguir. Para quê? Simplificar a legislação laboral para cortar nos custos de contexto. Custos de contexto. Quando estamos a falar de legislação laboral, nós não estamos a falar de burocracia, de licenciamento, não estamos a falar de sistema fiscal, não estamos a falar da morosidade da justiça. Não são estes custos de contexto que estão aqui em causa. Quando se fala em simplificar a legislação laboral para cortar custos de contexto, aquilo que aqui está, aquilo que está no programa do PSD é simplificar a legislação laboral para cortar direitos dos trabalhadores. Não há nenhuma diferença no centro deste programa económico, de todos os programas económicos que apresentaram no passado. Não há uma novidade. A novidade é a linguagem que é alterada, são as palavras. Mas a estratégia é exatamente a mesma. Não é a nossa. Nós queremos derrotar esta estratégia porque ela já não funcionou no passado e provocou mais problemas do que as soluções que trouxe. A economia. O Francisco Assis trouxe esse tema, eu já me tinha referido a ele no Congresso. É mesmo a nossa primeira prioridade. E será a nossa primeira prioridade na governação. Nós somos o Partido do Estado Social, que ninguém se engane, que ninguém se esqueça, com muito orgulho. Mas nós somos também o partido da economia e do desenvolvimento económico. Nós temos uma visão para a economia portuguesa. Nós sabemos a economia que nós queremos. E nós sabemos qual é o papel do Estado a conduzir o país para essa economia. O setor privado investe onde bem entender o seu capital. É assim numa economia de mercado. E nós não pomos isso em causa, antes pelo contrário, apoiamos. Agora, o Estado não tem recursos ilimitados. E não pode desperdiçar os recursos que tem. Os recursos devem ser aplicados com inteligência, com critério. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que o sistema de incentivos em Portugal seja mais seletivo do que tem sido até aqui. Nós não podemos satisfazer todas as gavetas numa economia. Nós temos que ter a capacidade de dizer não. Quando nós não conseguimos dizer não a nenhuma gaveta, o máximo que nós conseguimos é mudar as cadeiras e as mesas de uma empresa, é conseguir pagar um micro-ondas a cada restaurante. Quando nós não temos um sistema de incentivos que é capaz de ser seletivo, nós temos mais dificuldade em transformar a nossa economia. É por isso que nós queremos um sistema de incentivos mais seletivo em Portugal. Obviamente que nós teremos sempre uma política horizontal, para que cada empresa, independentemente do setor onde opera, possa se candidatar apresentando bons projetos de internacionalização, de inovação, de formação. Mas nós queremos uma política vertical também, que insista em setores com capacidade de arrastamento do resto da economia. Não é o Primeiro-Ministro, nem é o Ministro que vai selecionar. Nós temos de ter a capacidade de envolver a sociedade portuguesa, as associações empresariais, as nossas empresas, as nossas universidades, os trabalhadores, envolvermos toda a inteligência que nós temos no nosso país para conseguir selecionar os setores ou as tecnologias que tenham capacidade para arrastar a nossa economia, para nós conseguirmos ter um choque de transformação da nossa economia. Não é com a solução milagrosa
da redução do IRC. O PSD não sabe dizer mais nada do que isto. Não tem uma estratégia para o desenvolvimento da nossa economia, da nossa indústria ou do nosso comércio. É a solução mágica da redução do IRC. Só que ela tem um problema. Desde logo, são 40% das empresas que não pagam IRC. E das que pagam, a maioria paga pouco IRC. 44% da receita fiscal em sede IRC é paga por 0,2% das nossas empresas. Reduzir o IRC, portanto, só beneficiaria algumas empresas em Portugal, não beneficiaria o tecido produtivo português. Mas mesmo hoje, o sistema fiscal como está construído, o IRC como está construído, permite que as empresas que reinvistam os seus lucros, que usem os seus lucros para capitalizar ou para inovar, consigam deduzir o IRC. E é por isso que nós temos muitas empresas a pagar 4%, 5%, 6% do IRC, porque investem os seus lucros na capacidade produtiva da sua empresa, na inovação na sua empresa, na capitalização da sua empresa. E é isto que nós queremos manter. Nós não queremos cortes cegos, transversais, sem uma intenção de transformar a economia. Cortes cegos no IRC que só beneficiam uma minoria das empresas em Portugal. Nós não ignoramos a importância da carga fiscal sobre as nossas empresas. Só que quando nós olhamos para a carga fiscal das nossas empresas, nós queremos olhar para as empresas todas. E é por isso que o governo do Partido Socialista foi extinguindo o pagamento especial por conta. Porque o pagamento especial por conta atingia todas as empresas de forma mais severa, as pequenas e as médias empresas. E esta é a forma correta de encarar o sistema fiscal. E é por isso que nós queremos reduzir em 20% a despesa com as tributações autónomas com as viaturas. Porque nós sabemos que ela tem peso nas nossas empresas, nas empresas todas. Estratégia de desenvolvimento económico com um país capaz de selecionar setores, tecnologias com competências científicas, empresariais e tecnológicas. Um país capaz de identificar as áreas que devem ser apoiadas, internacionalização, formação e inovação. Um país que saiba e um governo que tenha a consciência do peso fiscal como custo de contexto das nossas empresas, mas que quer ir onde dói à maioria esmagadora das nossas empresas. Fomos ao pagamento especial por conta, vamos às tributações autónomas que as nossas empresas enfrentam no país. É esta a forma que nós temos de ver o sistema fiscal e a relação com as empresas. O PS é o partido da coesão. O PS é o partido da coesão social, da coesão geracional, da coesão territorial. Nós temos ainda em Portugal entre 1,8 a 3 milhões de portugueses que vivem em pobreza energética. Muitos deles não são pobres do ponto de vista económico, mas têm dificuldade em conseguir garantir que as suas casas não estão frias. Cidadãos portugueses que têm que desistir de aquecer a sua casa para comprar bens essenciais para si e para a sua família. Esta é a realidade de muitos portugueses em Portugal, nos dias de hoje. Coesão social é também no consumo de energia. O nosso governo já definiu um limiar de 100 kW por mês, até aos quais a taxa de IVA é de 6%. A partir daí, a taxa de IVA é de 23%, com exceção das famílias numerosas, que têm um limiar até 150 kW por mês. Aquilo que nós queremos fazer é duplicar estes montantes, estes limiares, para que os primeiros 200 kW por mês tenham uma taxa de IVA de apenas 6%. Atualmente, 300 mil consumidores beneficiam da redução do IVA a 6% na totalidade do seu consumo. Com esta medida, 3,4 milhões de consumidores beneficiarão do IVA a 6% para a totalidade do seu consumo. Coesão geracional. Se há uma marca do Partido Socialista ao longo da sua história,
é a relação de respeito e confiança para com os idosos, para com os reformados, para com os portugueses que trabalharam uma vida inteira. Nós não precisamos de nos reconciliar com os idosos portugueses. Nós temos uma relação... Nós temos uma relação de confiança e de respeito para com quem trabalhou uma vida inteira. O PSD e a AD não se podem apresentar da mesma maneira. É por isso que estão a fazer um grande esforço, uma grande tentativa de reconciliação. Só que os mais velhos, os reformados, foram mesmo os cidadãos mais maltratados pelo PSD e pela AD. E que ninguém se esqueça também. Em 2011, a situação financeira e económica foi argumento para muita coisa. Mas o PSD, quando se apresentou perante os portugueses em 2011 e perante a situação financeira e económica conhecida, disse aos portugueses que não iria ser necessário cortar pensões nem cortar salários. Foi esta a promessa que o PSD fez na altura a todos os reformados portugueses. Só que a primeira coisa que fizeram quando chegaram ao governo foi exatamente o contrário. Foi cortar as pensões dos nossos reformados e dos nossos pensionistas. Mas não... Mas não satisfeitos, tentaram com que esses cortes fossem permanentes. Não foi um acaso. Não foi para fazer face a uma crise, a uma situação financeira e económica difícil. Eles quiseram que os cortes fossem permanentes e tentaram várias vezes com que esses cortes fossem permanentes. Eles só não foram permanentes porque o Tribunal Constitucional chumbou todas as tentativas do PSD. O PSD tenta desesperadamente reconciliar-se com os cidadãos que tão maltrataram, mas continuam a mostrar que não percebem o funcionamento do sistema público de pensões nem têm respeito por ele. A proposta do PSD fará com que dois cidadãos reformados, um que tenha descontado a vida toda e outro que não tenha descontado a vida toda ou que não tenha descontado todo, tenham a mesma pensão. O que o PSD não percebe é que aquilo que fará é promover um sentimento de injustiça no presente e um problema de financiamento e de confiança no sistema contributivo mais à frente. O complemento solidário para idosos foi uma das medidas mais importantes que já se adotaram em Portugal. Foi adotada por nós, pelo Partido Socialista. Foi adotada, construída, implementada por nós com a oposição sistemática deles. E o CSI tinha uma função muito importante, porque para nós não podia haver um cidadão idoso, um reformado em Portugal a viver abaixo do limiar da pobreza. Nós construímos uma medida para combater a pobreza nos idosos. Nós levamos a sério o complemento solidário para idosos e nós levamos a sério o sistema contributivo da Segurança Social. Nós queremos proteger e defender o nosso sistema contributivo de pensões, o sistema público de pensões. Nós queremos defendê-lo e preservá-lo. É uma das maiores conquistas. Os mais velhos em Portugal sabem bem a importância de nós cuidarmos das reformas e de não embarcarmos em aventureirismos no que diz respeito ao sistema público de pensões. Com os socialistas, os mais velhos sabem que podem contar. Nós temos uma relação de confiança. Quando nós dizemos o que é que queremos fazer em matéria de pensões, os pensionistas sabem que nós cumprimos. Quando nós assumimos funções em 2015, nós descongelamos as pensões, nós deixamos que a lei de atualização das pensões passasse a funcionar. Estava congelada durante o tempo deles. Nós, durante os últimos 8 anos, fizemos 6 aumentos extraordinários nas pensões mais baixas. Nós fizemos, já agora, mais do que aquilo que nós tínhamos prometido em 2015. Nós temos esta relação de confiança. Nós queremos que a lei de atualização das pensões continue a funcionar como é suposto para que as pensões continuem a aumentar. E queremos continuar este esforço de aumentar as pensões mínimas. Mas nós também queremos olhar para o complemento solidário para idosos. O complemento solidário para idosos é um instrumento importante que não está estagnado, não esteve estagnado nos últimos anos. Nós não somos conservadores, nós olhamos para as medidas, aquilo que não está bem tem que ser corrigido. O PSD não sabe, porque nem conhece o sistema público de pensões, nem o complemento solidário para idosos. Nós conhecemos-lo, nós criamos-lo
nós sabemos o seu valor e quais são as suas limitações. Uma das condições para que os mais velhos possam aceder ao complemento solidário para idosos são os rendimentos dos filhos. Pois, caras e caros camaradas, esta condição tem que desaparecer. Os mais velhos... Nós defendemos uma sociedade solidária, de partilha uns com os outros e, obviamente, de boas relações e de relações saudáveis entre pais e filhos. Mas o Estado não as regula. E, sobretudo, nós temos que garantir que dignificamos os nossos mais velhos e dignificar passa por respeitar a sua independência e a sua autonomia. Nós sabemos muito bem que há muitos idosos em Portugal que, tendo direito ao complemento solidário para idosos, recusam-se a candidatar-se ao complemento solidário para idosos porque não querem apresentar os rendimentos dos filhos. E têm esse direito. Nós sabemos também que há quem não tenha relações com os seus filhos. Caras e caros camaradas e amigos, respeito pelos mais velhos é respeitar a independência e a autonomia. É por isso que nós queremos eliminar a exigência da apresentação dos rendimentos dos filhos aos nossos mais velhos. Coesão territorial. Portugal inteiro não é uma frase para cartaz. Portugal inteiro é uma forma de vermos o nosso país. E nós olhamos para Portugal como uma comunidade coesa, de direitos e deveres, de pessoas que dependem umas das outras. Uma comunidade, um Portugal inteiro. Um país que não deixa ninguém para trás, onde não há cidadãos esquecidos, de segunda ou abandonados, não há cidadãos invisíveis. Um Portugal inteiro, onde todos contam, onde todos estão no debate dos políticos. Um Portugal inteiro, um Portugal de todos os portugueses e de todas as portuguesas. Um Portugal inteiro, onde estão todos os homens e todas as mulheres. Um Portugal inteiro que respeita e considera todas as regiões. Não há regiões de primeira e não há regiões de segunda. Nós queremos mesmo um Portugal inteiro. Um Portugal que olhe para a extensão do seu território como uma riqueza e não como um peso. Um país que se queixa tantas vezes de que é pequeno, dá-se ao luxo de estreitar, encolher o país a uma pequena faixa do litoral entre Braga e Setúbal. Como é que um país que se queixa de ser pequeno é depois capaz de mingar ou minguar, dependendo da região, a uma pequena e estreita faixa do litoral? Se nós quisermos... Quando nós falamos da necessidade de investir e de apostar no interior, nós estamos a pensar nas pessoas que lá vivem. Mas nós não estamos só a pensar nelas, nós estamos a pensar no desenvolvimento do país. Porque se nós quisermos que Portugal seja um país mais desenvolvido, ele tem que aproveitar a plenitude do seu território, não desperdiçar nenhum bocadinho, não desperdiçar nenhum quilómetro quadrado. Portugal é um país grande, tem que saber aproveitar o seu território, aproveitar as suas gentes, do norte ao sul, do litoral ao interior e às regiões autónomas. Portugal inteiro. Uma das medidas mais importantes que nós tomamos nos últimos 8 anos foi o PARTE. Foi o passe que permitiu que muitos cidadãos, nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, em muitos grandes centros urbanos, em muitas cidades, tivessem uma redução muito significativa do custo da mobilidade. Nós quisemos reduzir o peso da mobilidade no orçamento das famílias e nós quisemos promover a utilização do transporte coletivo, do transporte público. Pensamos do ponto de vista social e pensamos do ponto de vista ambiental quando nós tomamos uma das medidas mais emblemáticas da nossa governação. Mas em vários sítios do país onde eu fui, ninguém, ou muitos poucos, sabiam o que era o PARTE. E muito poucos sabiam o que era o PARTE pela simples razão de que não existe um sistema de mobilidade, transporte coletivo e público na maioria do nosso território. Nós, ao longo dos anos, fomos investindo no litoral, nos grandes centros urbanos. Nós temos que dar resposta, obviamente, às necessidades da população dos grandes centros urbanos, de grande parte do nosso país. Mas nós temos que olhar para o restante território, com respeito com o povo do restante território nos merece. E olhar para esse território como uma oportunidade, como eu já disse, de desenvolvimento e não como um peso.
As alternativas de mobilidade no interior, nos territórios de baixa densidade, não é as mesmas condições que nós temos no litoral ou nos grandes centros urbanos. Nós queremos promover a utilização do comboio, da ferrovia. A alta velocidade, que é vista por muitos como um projeto que beneficia apenas o litoral, Porto-Lisboa, é o projeto mais estruturante que nós podemos ter nos próximos anos no que à ferrovia diz respeito. Mas não é só Porto, Lisboa, não é só Lisboa, Porto, Braga, que vai beneficiar da alta velocidade. É mesmo o interior do país. Eu imagino que nem todos saibam a importância de nós termos mantido a mesma bitola é exatamente por isto. É que nós estamos a pensar num investimento que vai ter consequências em todo o território. E quando nós tivermos a ligação Lisboa-Porto em alta velocidade, nós vamos fazer essa viagem numa hora e um quarto, mas nós vamos retirar à viagem entre Lisboa e Guarda 50 minutos, à viagem entre Lisboa e Mangualde 50 minutos, à viagem entre Porto e Guarda e Porto de Covilhã 2 horas, a Porto Abrantes 55 minutos, Porto Faro 1h30, Lisboa-Régua tiramos 1h30 de tempo de viagem. Este investimento que vai ser feito não é só para Lisboa e para o Porto, é para todo o país. Mas nós devemos mais ao território, a mais de 70% do nosso território. Nós devemos mais e nós temos a obrigação não só de ser solidários dentro do nosso território, e eu vou dizer, pai, pela terceira vez, mas também aproveitar esse território para o desenvolvimento de todo o país. Ao longo dos últimos anos, nós temos feito um esforço para reduzir as portagens. Nós não vamos reduzir mais as portagens no interior. Nós vamos eliminar as portagens no interior do país e no Algarve. Há 4, há 22, há 23, há 24 e há 25. As antigas scouts, nós fizemos uma maldade a grande parte do território, não tínhamos esse direito, temos que repor a justiça e o respeito por quem vive e trabalha no interior do país. Nós queremos que de Torres Novas a Castelo Branco, a Covilhã, a Guarda, a Viseu, depois a Vila Real e Bragança, se possa fazer este trajeto sem se pagar portagens. Portugal inteiro, que não deixe nenhuma parte do território para trás, que olhe para todo o território como uma oportunidade de desenvolvimento. Desenvolvimento económico, economia, coesão, coesão social, coesão geracional, coesão territorial, são preocupações nossas, são objetivos nossos. Estas são apenas algumas medidas que permitem visualizar aquilo que nós queremos dizer quando falamos num Portugal inteiro, que não é uma mera palavra num cartaz, é uma forma de nós vermos, olharmos e vivermos o nosso país. As propostas são importantes, o programa eleitoral é importante. Nós queremos que o nosso programa eleitoral seja mais do que um programa eleitoral, seja um plano de ação. A ação. Aquilo que nós temos que fazer no nosso país não é só apresentar boas ideias e bons programas, é demonstrarmos aos portugueses que nós temos a capacidade de concretizar, de fazer, de decidir, de fazer avançar Portugal, de não adiar os nossos sonhos, de não adiar os nossos projetos. Quantos sonhos nós vamos adiando décadas em Portugal e com isso atrasando o momento, o país onde nós podemos viver melhor. Ambição, vontade de nós vivermos melhor em Portugal, acreditarmos que é possível que Portugal esteja no topo, não nos conformarmos com um país na média, mas desejarmos, ambicionarmos e querermos um país no topo. Caras e caros amigos, camaradas e simpatizantes, nós ouvimos os outros, nós respeitamos o que os outros têm para dizer. Mais do que respeitar, nós aprendemos com os outros, nós estudamos aquilo que nós queremos apresentar ao país.
Nós não vamos desfazer nada, nós não vamos desconstruir, nós não vamos destruir o que governos anteriores fizeram. Nós não estamos a olhar para trás, nós estamos a olhar para a frente, nós queremos construir. Nós não vamos inventar a roda, nós queremos é pôr a roda a girar mais rápido. Nós queremos é que o nosso país avance com mais energia e com um novo impulso, orgulhosos do que fizemos, mas com vontade de fazermos mais, para que se viva melhor em Portugal, para que de uma vez por todas tenhamos um Portugal inteiro. Caras e caros amigos, viva o PS e viva Portugal! Pedro Nuno Santos. Portugal inteiro só é possível com o PS e com Pedro Nuno Santos. Todos somos poucos para motivar o país para a vitória do PS, para termos um primeiro-ministro que tratará Portugal como Portugal inteiro. Gratos pela vossa presença, pela vossa participação. Até dia 10 todos somos poucos. Esta é a força da vitória, a força do partido